Há uma força silenciosa dentro de você. Uma força que não grita, não se impõe com violência, mas que molda sua vida de maneira implacável. Essa força pode ser sua maior aliada ou seu pior inimigo. Ela pode ser o caminho para a riqueza, o sucesso e a liberdade, ou pode ser a corrente invisível que o prende à mediocridade, ao fracasso e à falta. Essa força chama-se autossugestão. Napoleão Hill, no clássico Quem Pensa, Enriquece, afirmou que tudo começa com um pensamento. Mas ele não parou aí. Ele disse que o pensamento precisa ser repetido, impregnado de emoção e gravado na mente subconsciente para que se transforme em realidade. E é aqui que entra a autossugestão. Muitos vivem a vida como se fossem espectadores de si mesmos. Pensam que não têm controle sobre seus hábitos, que são vítimas das circunstâncias, que nasceram com um destino já definido. Porém, a verdade é outra: nós somos programadores da nossa própria mente, quer percebamos isso ou não. Cada palavra que repetimos para nós mesmos, cada imagem mental que cultivamos, cada crença que deixamos se instalar em nosso interior está moldando, tijolo por tijolo, o edifício da nossa vida. A autossugestão é o mecanismo pelo qual alimentamos nossa mente subconsciente. Pense no subconsciente como um campo fértil. Se você plantar sementes de fé, otimismo, coragem e riqueza, inevitavelmente colherá frutos de abundância. Mas se lançar sementes de dúvida, medo, desânimo e fracasso, não espere uma colheita diferente. A terra não distingue boas de más sementes, ela apenas faz crescer o que recebe. E é justamente por isso que tantas pessoas vivem presas a padrões de derrota. Elas se dizem, consciente ou inconscientemente, eu não consigo, isso não é para mim, eu não tenho sorte, dinheiro não é para gente como eu. Essas frases, repetidas dia após dia, tornam-se comandos para o subconsciente. E como um servo fiel, ele cumpre a ordem recebida. O que Hill nos ensina é revolucionário. Podemos assumir o controle desse processo. Podemos, de forma consciente, reprogramar nossa mente para aceitar novas ordens. E ao fazer isso, passamos a direcionar nossas ações, nossos hábitos e até mesmo nossas oportunidades para o caminho da riqueza e do sucesso. Pense por um momento: quantas vezes você já se pegou imaginando um futuro melhor, mas imediatamente se sabotou com frases como isso é impossível ou eu não mereço? É exatamente nesse ponto que a autossugestão deve atuar. Ela é a ponte que transforma a visão em crença e a crença em ação. Napoleão Hill relatou inúmeros exemplos de pessoas que alcançaram o topo justamente porque aprenderam a dominar esse poder oculto. Henry Ford, por exemplo, nunca aceitou o não pode ser feito. Ele repetia para si mesmo e para os outros que algo era possível até que sua mente, e a mente de sua equipe, acreditasse nisso. O resultado foi a criação de um império automobilístico que mudou o mundo. Mas não pense que a autossugestão é mágica, como se bastasse repetir palavras ao vento esperando que a vida mudasse sozinha. Ela exige disciplina, consistência e emoção. Hill deixou claro: a emoção é o ingrediente que dá vida às palavras. Dizer eu sou rico de forma fria, sem sentimento, não tem efeito. Mas afirmar essa frase com convicção, visualizando a riqueza, sentindo-a como real, é como lançar fogo sobre semente. O crescimento torna-se inevitável. Agora, veja como isso se conecta à sua vida prática. Tudo o que você acredita hoje sobre si mesmo foi, de certa forma, resultado de uma autossugestão constante. Talvez você tenha ouvido desde cedo que era inteligente, capaz e talentoso, e cresceu acreditando nisso. Ou talvez tenha sido bombardeado com mensagens negativas, que o fizeram duvidar do seu valor. A questão é: você pode reescrever essa história. A ciência moderna da psicologia cognitiva e da neurociência confirma o que Hill já dizia décadas atrás. A repetição de pensamentos cria caminhos neuronais no cérebro. Quanto mais você repete algo, mais forte esse caminho se torna, até que o pensamento se torna automático. É assim que se formam os hábitos, tanto os que nos impulsionam quanto os que nos destroem. A autossugestão é a chave para criar novos caminhos, novas conexões, novos hábitos mentais que levam a novas realidades. Quando você repete diariamente afirmações positivas, carregadas de emoção e clareza, está literalmente reprogramando o cérebro para aceitar o sucesso como normal. É como mudar o software interno que comanda suas ações. Se o programa instalado diz fracasso, suas atitudes irão, consciente ou inconscientemente, sabotar qualquer tentativa de vitória. Mas se você reescrever o código para sucesso, sua mente encontrará meios, ideias, contatos e caminhos que antes estavam invisíveis.
Agora, quero que você reflita sobre algo importante. O que você tem dito a si mesmo? Quando acorda pela manhã, sua primeira conversa interior é de gratidão e expectativa positiva ou de reclamação e desânimo? Quando enfrenta um desafio, você se repete "eu vou superar" ou "não tem jeito"? Essas pequenas frases, que muitas vezes passam despercebidas, estão moldando seu destino de maneira poderosa. Autossugestão não é apenas repetir palavras como um robô. É impregnar a mente com novas verdades, até que elas se tornem parte da sua identidade. Hill dizia que devemos escrever nossas afirmações, repeti-las em voz alta, visualizá-las como realidade presente, até que a mente subconsciente as aceite sem resistência. Imagine alguém que deseja prosperar financeiramente. Ele pode começar a repetir: "Eu sou digno da riqueza. O dinheiro flui para mim em abundância. Eu uso meus recursos para o bem e para a expansão da minha vida." Se esse exercício for feito diariamente, com emoção verdadeira, em pouco tempo essa pessoa começará a agir de acordo com essa nova crença. Buscará oportunidades, terá coragem de assumir riscos, e verá portas se abrindo. E aqui está o ponto central: a mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é repetido com convicção. Ela aceita como verdade aquilo que recebe com emoção. É por isso que medos e traumas podem nos paralisar, mesmo que racionalmente saibamos que não há perigo. Da mesma forma, afirmações positivas, quando intensamente sentidas, podem criar novas realidades antes mesmo que elas se manifestem externamente. No livro de Provérbios, encontramos uma sabedoria que ecoa esse princípio: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, verso 7. Isso não é apenas poesia. É ciência espiritual. O que você imagina e repete em sua alma torna-se quem você é. No fundo, Hill estava nos lembrando de uma lei eterna: a mente é criadora. Ela cria primeiro no invisível, para depois trazer ao mundo visível. A autossugestão é a ferramenta pela qual controlamos esse processo criativo. Agora que entendemos essa base, surge a pergunta: como usar a autossugestão de forma prática e consciente? Como transformar esse poder oculto em um aliado diário para reprogramar a mente rumo à riqueza e ao sucesso? Se existe um ponto que separa os grandes conquistadores dos que permanecem sempre na mesma posição, é a capacidade de dominar a mente através da autossugestão. Napoleão Hill foi direto: a mente humana é como um jardim. Se você não planta sementes boas, ela será invadida por ervas daninhas. E aqui está o ponto crucial: a autossugestão é a ferramenta que planta, rega e cultiva exatamente o que você deseja colher. Pense por um instante: quantas vezes você já se pegou repetindo para si mesmo frases como "eu não consigo", "isso não é para mim" ou "talvez seja a sorte dos outros"? Essas afirmações, mesmo ditas em tom de brincadeira, criam raízes dentro do subconsciente. E como o subconsciente não questiona, não discute e não analisa, ele simplesmente aceita como verdade. Resultado? Sua mente começa a agir para confirmar essas ideias negativas. Por outro lado, quando alguém, de forma consciente, decide treinar sua mente, alimentando-a diariamente com afirmações positivas, frases de poder e imagens mentais de vitória, o jogo muda. É como se o cérebro fosse reprogramado para buscar caminhos que levem ao sucesso. Napoleão Hill nos mostra que a autossugestão não é apenas um exercício de repetição mecânica de palavras. Não. É a união entre emoção, fé e repetição. Você não pode apenas dizer "eu sou rico" sem acreditar ou sem colocar emoção. É preciso que cada palavra entre como uma chama dentro do coração, porque só assim o subconsciente entende que é real e começa a trabalhar a favor desse objetivo. Imagine um homem que deseja prosperar financeiramente, mas toda vez que olha para suas contas bancárias sente medo, ansiedade e diz para si mesmo: "Nunca vou sair dessa situação." Essa é uma autossugestão negativa, que aprisiona, que mantém a pessoa presa no ciclo da escassez. Agora, imagine outro homem na mesma situação de dívidas, mas que decide declarar todos os dias com convicção: "Eu estou construindo riqueza. Cada dia me aproxima mais da prosperidade. Oportunidades certas estão vindo até mim." Essa atitude muda completamente o estado interno, desperta criatividade, abre olhos para novas soluções e cria coragem para agir onde antes havia paralisia. E aqui quero trazer uma reflexão poderosa para você que está acompanhando esse vídeo. Quantos pensamentos você tem alimentado dentro da sua mente diariamente? Eles estão te levando para cima ou te puxando para baixo? Se a resposta não te agrada, é hora de assumir o controle.
E antes de avançarmos, eu quero te fazer um convite importante. Se este conteúdo está abrindo seus olhos, se você está percebendo quanto pode mudar sua vida ao reprogramar a sua mente, então clique agora no botão inscrever-se aqui do canal. Faça parte dessa comunidade de pessoas que escolheram crescer, prosperar e viver em abundância. Ative também o sininho das notificações, porque cada vídeo aqui é um passo a mais na sua caminhada rumo ao sucesso. Não adie essa decisão, inscreva-se agora mesmo. Voltando ao nosso tema, Hill explica que a autossugestão funciona como uma ponte entre o consciente e o subconsciente. Tudo aquilo que você diz a si mesmo, com emoção e repetição, atravessa essa ponte e vai se fixando como uma verdade interna. E uma vez que está fixado, nada pode deter a manifestação no mundo exterior. A autossugestão não é apenas uma técnica, mas um estilo de vida. Você não pode usá-la hoje e abandoná-la amanhã. Assim como o corpo precisa de alimento diário para se manter forte, sua mente precisa de alimento diário para se manter no caminho da prosperidade. E talvez você esteja se perguntando, mas será que isso realmente funciona para qualquer pessoa? A resposta é um sonoro sim. Desde que haja disciplina, emoção e constância. Não importa se você hoje tem poucos recursos, se enfrenta dificuldades ou se já falhou diversas vezes. Se começar a declarar diariamente, com fé, imagens mentais de vitória, o seu subconsciente começará a acreditar, e a vida, inevitavelmente, começará a mudar. Vamos refletir juntos. Quantas vezes por dia você se pega repetindo frases de desânimo, como "eu não consigo", "isso não é para mim", "eu sou azarado"? Talvez você nem perceba, mas essas frases, ao longo do tempo, se tornam comandos para sua mente. Por outro lado, quando você escolhe conscientemente afirmar coisas como "eu sou capaz", "eu tenho um propósito definido", "a cada dia eu me aproximo mais dos meus objetivos", algo começa a mudar. A princípio, pode parecer apenas palavras ditas ao vento, mas à medida que você as repete, com fé e emoção, o subconsciente começa a aceitar essas ideias como realidade. E quando isso acontece, todo o seu ser começa a agir em conformidade com essa nova programação. Você passa a pensar de forma diferente, sentir de forma diferente e, consequentemente, agir de forma diferente. Napoleão Hill dizia que a riqueza começa na mente. Ela é gerada primeiro como uma ideia, fortalecida por emoções e consolidada por repetições. Só depois é que se manifesta no mundo físico. É por isso que tantos ficam presos, porque esperam primeiro ver para depois acreditar, quando o verdadeiro segredo é acreditar antes de ver. Eu quero que você faça um exercício simples hoje. Escreva 3 frases de poder sobre a vida que você deseja viver. Pode ser: "eu sou digno de sucesso", "eu tenho a coragem necessária para conquistar meus sonhos", "eu estou atraindo oportunidades certas para prosperar". Agora, repita essas frases diariamente, de preferência diante do espelho, olhando nos seus próprios olhos, e declare com emoção. Faça isso todos os dias e observe como, pouco a pouco, sua mente começará a se alinhar com essas verdades. E aqui vai mais uma chamada importante. Se você quer aprender a colocar esse poder em prática, se deseja continuar recebendo conteúdos transformadores baseados nas lições de Napoleão Hill, não perca tempo. Se inscreva agora mesmo neste canal. Cada inscrição é um voto de fé na sua própria jornada. Compartilhe também este vídeo com alguém que você ama, porque espalhar conhecimento é multiplicar prosperidade. A autossugestão não funciona se não houver clareza de propósito. Você precisa saber exatamente o que deseja. Se sua mente está confusa, se você deseja muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, o subconsciente não tem direção. Mas quando você tem um objetivo definido, uma meta clara e começa a declará-la diariamente, a autossugestão age como uma bússola, mantendo seu foco mesmo diante das tempestades. Por isso, a primeira pergunta que você precisa responder é: qual é o seu desejo ardente? Não um desejo superficial, mas aquele que queima dentro de você, aquele pelo qual você estaria disposto a se sacrificar. É esse desejo que dará combustível para suas declarações. E lembre-se, não basta repetir mecanicamente. Autossugestão sem emoção é apenas um ritual vazio. É a fé, o sentimento, a chama do coração que dá vida às palavras. É isso que transforma frases em ordens poderosas para o subconsciente. Estamos apenas começando a mergulhar na profundidade desse tema, mas já deu para perceber que a autossugestão é uma chave invisível que abre portas que muitos acreditam estarem trancadas. O próximo passo é entender como aplicar isso de forma prática no dia a dia, criando rotinas e hábitos que consolidem a nova programação mental. Mais uma vez, eu quero reforçar: se inscreva agora no canal.
Isso vai garantir que você continue recebendo conteúdos que podem mudar sua forma de pensar e, consequentemente, sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Cada vez que você clica em inscrever-se, você está dizendo para si mesmo: eu estou comprometido com o meu crescimento. Se há algo que Napoleão Hill deixou claro em seu livro Quem Pensa Enriquece, é que a autossugestão é o verdadeiro combustível da mente humana. Ela não é apenas uma prática mística, nem uma técnica de autoajuda vazia. Autossugestão é ciência aplicada. É psicologia em movimento. É a forma como você, conscientemente, planta sementes no seu subconsciente até que elas floresçam em crenças poderosas que guiam suas ações. Hill nos ensina que todo pensamento que ocupa de forma persistente a mente acaba se transformando em realidade. Por isso, a pergunta que devemos nos fazer é: o que tenho permitido que se repita constantemente dentro da minha mente? Se você acorda dizendo que o dia será difícil, que não tem sorte, que nunca conseguirá pagar as contas, está dando ordens diretas ao seu subconsciente para que ele se alinhe a essa programação negativa. E o subconsciente é obediente. Ele não discute, não questiona, não raciocina. Ele apenas recebe, aceita e executa. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando você se olha no espelho e declara com convicção: eu nasci para prosperar, eu mereço abundância, eu sou capaz de realizar grandes feitos. Essas palavras, ainda que no início pareçam estranhas, começam a penetrar como gotas em uma pedra. Com o tempo, elas moldam sua maneira de pensar, fortalecem sua confiança e criam um padrão mental que inevitavelmente se manifesta em atitudes mais ousadas, escolhas mais firmes e resultados mais prósperos. A ponte entre fé e resultados. Aqui está a chave que Napoleão Hill destaca. A autossugestão funciona porque cria fé. Fé em você mesmo, fé no processo, fé de que a riqueza e o sucesso não são privilégios de poucos, mas frutos de uma mente bem dirigida. E você já percebeu como isso é exatamente o que a Bíblia também nos ensina? Em Provérbios 23, verso 7 está escrito: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, aquilo que você repete para si mesmo se torna sua identidade. O homem que declara ser fraco, se enfraquece. A mulher que declara ser derrotada, se derrota antes de lutar. Mas aquele que declara, mesmo em meio às dificuldades, eu vencerei, já carrega dentro de si a semente da vitória. E aqui eu quero fazer uma pausa rápida e te pedir algo. Se essa mensagem está falando ao seu coração e você sente que precisa dessa transformação mental, inscreva-se agora mesmo no canal. Porque aqui, juntos, estamos construindo uma comunidade de pessoas que acreditam que a mente é a maior ferramenta para criar riqueza, abundância e sentido para a vida. Não deixe para depois. Clique em inscrever-se e junte-se a nós nessa jornada. O poder do hábito mental. Napoleão Hill também nos alerta que a autossugestão precisa ser praticada com disciplina. Repetição é a chave. Uma vez que você define sua afirmação principal, que Hill chama de definição de propósito, é preciso repeti-la diariamente, de manhã e à noite, com emoção e convicção. Por que emoção? Porque o subconsciente é alimentado pelo sentimento, não apenas pelas palavras. Não adianta você dizer mecanicamente: eu vou prosperar. É necessário sentir essa prosperidade como se já fosse real. É necessário visualizar, imaginar, se emocionar com o futuro que você deseja até que seu cérebro não consiga mais distinguir se aquilo já aconteceu ou não. Esse processo, repetido ao longo dos dias, vai impregnando sua mente e moldando seus hábitos. Você deixa de agir como alguém que quer ter sucesso e passa a agir como alguém que já é bem-sucedido. E é essa mudança de postura que atrai oportunidades, relacionamentos, ideias e energia criadora. Essa fé inabalável, alimentada pela autossugestão, fez com que eles enxergassem possibilidades onde os outros viam apenas barreiras. É exatamente isso que Hill nos ensina. Você só cria algo extraordinário quando acredita primeiro em sua mente, antes de ver com seus olhos. E eu te pergunto agora, o que você tem repetido para si mesmo nos últimos meses? Quais palavras têm moldado seus pensamentos? Porque saiba de uma coisa, você é o resultado direto dessas autossugestões. Se elas têm sido negativas, talvez seja a hora de interromper esse ciclo. Mas se você decidir, hoje, reprogramar suas crenças e começar a alimentar sua mente com frases de poder, estará iniciando uma transformação que pode mudar completamente sua trajetória. Napoleão Hill propõe algo simples, mas poderoso. Pegue um papel e escreva claramente sua meta principal, seja financeira, profissional, espiritual ou pessoal. Escreva também o prazo em que deseja alcançá-la.
Depois, escreva qual o preço está disposto a pagar por ela, porque todo objetivo exige esforço, disciplina e comprometimento. Agora, leia essa declaração em voz alta 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Mas não leia como quem lê uma lista de supermercado. Leia como quem está diante de um futuro já conquistado. Leia com paixão, com fé, com emoção. Com o tempo, sua mente inconsciente começará a aceitar essas palavras como verdades absolutas. E então você perceberá mudanças sutis em seu comportamento, em suas escolhas e até em sua energia. Essa é a autossugestão em ação, a reprogramação da mente para o sucesso. Mas aqui está algo importante. A autossugestão não elimina a luta interna. Pelo contrário, ela a expõe. Você vai perceber que ao começar a repetir afirmações positivas, pensamentos contrários vão surgir. Isso não é para mim, eu não sou capaz, é tarde demais para mudar. Essas vozes internas são resquícios de antigas programações, de experiências dolorosas, de palavras negativas que você ouviu na infância ou de frustrações que foram se acumulando ao longo da vida. Mas é justamente nesse momento que você precisa persistir. A cada vez que uma voz negativa se levantar, responda com a sua autossugestão positiva. Repita novamente, com mais força: eu nasci para vencer. Eu sou digno de prosperidade. Minha mente cria riqueza todos os dias. Essa batalha pode durar semanas ou meses, mas não desista. Porque quando o subconsciente, finalmente, aceitar sua nova programação, você terá aberto a porta para uma vida completamente diferente. E aqui eu quero reforçar algo: se você está determinado a reprogramar sua mente e não quer andar sozinho nessa jornada, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Porque aqui nós não apenas falamos de riqueza, nós formamos uma comunidade de vencedores que acreditam que o sucesso começa dentro da mente. Se você deseja estar cercado de pessoas que estão no mesmo caminho que você, essa é a sua chance de fazer parte dessa transformação. Chegamos ao ponto em que toda teoria precisa ser transformada em prática viva. Você já percebeu que a autossugestão não é um truque mental vazio ou uma simples repetição mecânica de frases positivas? Ela é uma lei profunda da mente humana, uma ferramenta que, quando usada com clareza, emoção e persistência, pode alterar não apenas pensamentos, mas comportamentos, decisões e, por consequência, o destino inteiro de uma pessoa. A questão agora é: o que você fará com esse conhecimento? Muitos ouvem ideias poderosas, mas poucos colocam em prática. Alguns se encantam momentaneamente, mas permitem que a rotina apague o fogo da transformação. Outros, porém, assumem o compromisso de reprogramar a mente, entendendo que cada repetição é um tijolo colocado no alicerce de um futuro de grandeza. É aqui que se define a diferença entre os que apenas sonham e os que realizam. A disciplina é invisível que gera riqueza. Quando Napoleão Hill escreveu sobre autossugestão em Quem Pensa, Enriquece, ele deixou claro que não bastava desejar algo, era necessário impregnar a mente subconsciente com esse desejo, até que ele se tornasse uma força ativa. Isso exige disciplina. Exige que, mesmo nos dias de desânimo, você repita as afirmações que escolheu. Exige que, quando tudo parecer contrário, você não duvide daquilo que já está plantando dentro de si. Porque, exatamente nesse ponto, a autossugestão se torna mais poderosa, quando ela entra em conflito com as circunstâncias atuais e insiste em reprogramar a sua visão de futuro. Imagine um agricultor que planta sementes em solo duro. Ele precisa regar mesmo quando não vê nada brotando. Precisa acreditar no processo invisível, porque sabe que a germinação ocorre antes que qualquer folha apareça. Assim é com a autossugestão. Os resultados começam no invisível, no subterrâneo da mente, e só depois emergem como realidade visível. Aqui está a verdade: todos têm pensamentos. Mas poucos escolhem seus pensamentos deliberadamente. A maioria vive repetindo, sem perceber, frases negativas herdadas da família, da sociedade ou da experiência passada. Eu não consigo. Não tenho sorte. Dinheiro é difícil. Sucesso não é para mim. Essas frases, ainda que ditas em silêncio, formam a programação mental que governa decisões diárias. É impossível colher riqueza com sementes de escassez. É impossível conquistar sucesso carregando dentro da mente frases que negam sua capacidade. É por isso que os que chegam ao topo são aqueles que não deixam sua mente ao acaso. Eles sabem que pensamentos não controlados são como ervas daninhas, crescem rápido e sufocam o jardim dos sonhos. Por isso, conscientemente, escolhem o que repetem, o que ouvem, o que leem e, sobretudo,
o que dizem a si mesmos. Essa é a essência da autossugestão, ser guardião da própria mente, não permitindo que palavras contrárias envenenem o solo onde estão plantados os desejos mais profundos. Conexão espiritual e autossugestão. Napoleão Hill, ainda que escrevesse para o sucesso humano, sempre conectou seus ensinamentos a algo maior, a fé. Ele acreditava que a mente humana se torna ilimitada quando alinhada com a confiança em Deus e nos princípios universais da vida. A Bíblia afirma em Provérbios 18, verso 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que palavras carregam destino. O que você repete, dia após dia, molda seu caminho. Se você declara fracasso, fracasso será a colheita. Se declara vitória, ainda que demore, ela se tornará inevitável. A autossugestão, nesse contexto, não é apenas um exercício mental. É uma forma de alinhar-se com a palavra e com o propósito divino, substituindo mentiras internas por verdades que fortalecem o futuro que você está criando agora. Pare um instante e pense: quais frases têm se repetido dentro da sua mente nos últimos dias? São palavras que abrem portas ou palavras que bloqueiam sua jornada? A autossugestão é um poder oculto porque age em silêncio, moldando comportamentos que você nem percebe conscientemente. Se você repete que é capaz, começará a agir com mais coragem. Se repete que merece prosperidade, começará a tomar decisões que ampliam suas oportunidades. O inverso também é verdadeiro. Se repete que não dá, começará a desistir mais rápido. Se repete que não é digno, perderá as chances que surgirem, acreditando que não está à altura. Por isso, o futuro que você viverá amanhã está sendo escrito pelas frases que você cultiva hoje. Quero deixar aqui uma prática simples e poderosa. Pegue papel e caneta e escreva 3 afirmações que representem os maiores desejos da sua vida. Por exemplo, sou digno e capaz de conquistar prosperidade ilimitada. Minha mente está alinhada ao propósito de Deus e atrai oportunidades de sucesso. Eu persisto até vencer, e nada pode me deter. Leia essas afirmações em voz alta, de manhã e à noite, com emoção verdadeira. Não como um ritual vazio, mas como uma declaração de fé. Faça isso por 30 dias seguidos e você perceberá mudanças não apenas no que sente, mas também no que atrai. Lembre-se, o poder oculto da autossugestão não está em repetir sem sentir. Está em repetir até sentir. Está em declarar até acreditar. Está em acreditar até realizar. Agora, estamos diante de um ponto decisivo. O que vai diferenciar aqueles que verão mudanças daqueles que permanecerão no mesmo lugar é simples: ação imediata. Não espere sentir-se pronto. Não espere as circunstâncias mudarem primeiro. A mudança começa dentro de você. Você pode, a partir de hoje, reprogramar sua mente e iniciar um processo de transformação que vai impactar não só a sua vida, mas também a de sua família e até gerações futuras. Mas isso exige compromisso. Exige que você seja fiel às palavras que decide repetir. Exige que você plante com consistência para depois colher em abundância. A autossugestão é uma chave. Você já tem essa chave nas mãos. Pode usá-la para abrir portas que pareciam trancadas ou pode deixá-la esquecida no bolso, sem jamais experimentar o poder que carrega. A escolha é sua. E lembre-se, como dizia Napoleão Hill, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Se esse conteúdo despertou em você o desejo de começar a aplicar a autossugestão de forma prática, eu quero te convidar a dar o próximo passo junto comigo. Inscreva-se agora mesmo neste canal. Aqui nós mergulhamos nos ensinamentos de Napoleão Hill e revelamos, em cada vídeo, estratégias que transformam mentes comuns em mentes milionárias, que tiram pessoas do fracasso e as levam à realização. Ative o sininho para receber nossas próximas mensagens, porque o que está vindo vai aprofundar ainda mais esse caminho de transformação. E deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: eu escolho reprogramar minha mente para a riqueza e o sucesso. Essa será sua primeira declaração pública de compromisso com a nova vida que você está construindo. Não se esqueça, cada palavra tem poder. E ao se inscrever, você estará não apenas recebendo conteúdos, mas também firmando um pacto consigo mesmo de que está pronto para viver uma vida de abundância. O futuro pertence aos que decidem. E a sua decisão começa agora.